Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Eu sou Tata Gentil, astróloga, taróloga, criadora aqui deste canal. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, para quem está sempre aqui, meu muito obrigada por mais um ano. Estamos nas duas últimas semanas do ano. Então esse é o penúltimo vídeo, né, do horóscopo da semana de Natal. Então quero antes desejar um Natal maravilhoso para todo mundo, de muita renovação, porque é isso que se promete. Estaremos no Natal em plena lua nova. É uma semana de lua nova em Capricórnio, onde a gente vai ter 5 planetas neste signo. Na sexta-feira a lua vai ficar nova e a gente vai ter Mercúrio, Vênus, Sol, a Lua e Plutão neste signo. Perceba que potência que Saturno vai ter, uma vez que ele ainda está em Aquário, Urano está em Touro, então a gente tem toda essa conexão de Vênus. Vênus passa o bastão para Saturno, e então Saturno tem muita força essa semana, mas muita força mesmo. Então, se a gente não tiver muita sabedoria, consciência das nossas escolhas, fazer uma revisão profunda de quem somos e onde estamos e para onde vamos, a gente vai ficar bem perdido, a gente pode cometer muitos erros. Uma vez que o Sol entra em Saturno, é ótimo, entra em Capricórnio, entra em Saturno, ele mergulha lá nos reinos de Saturno no dia 22, e nesse mesmo dia Júpiter entra de vez em Áries. Ele sai, ele termina o trabalho dele em Peixes. Então, quem conseguiu aproveitar bem esse mergulho de Júpiter em Peixes, ótimo, né? Quem não conseguiu ainda está mergulhado, continuará mergulhado nas próprias ilusões e nas questões das quais não conseguiu se libertar, uma vez que Júpiter trabalhou profundamente junto com Netuno. Por isso muitas questões por isso essas voltas de pandemia, né, e tudo mais, assim, de expansão. Júpiter é expansão. Então toda uma expansão da família aí do Covid, né? Então tem o Omicron, tem as 500 mil variações, e ele veio, né, com expansão, e ao mesmo tempo vai enfraquecendo, porque Netuno ele vai destruindo aos poucos tudo aquilo que ele tem uma coisa de vanish, né? Ele vai criando brumas, então ele expande, ele diminui, ele vai. Só que Júpiter estava junto, então vai expandindo. Então também todas as questões de doença, ilusão, de questões de dogmatismo, fanatismo, tanto que expandiu que o surto coletivo é gigante, ele ainda está aí, né? E as pessoas não conseguem nem ver aquilo que elas estão de fato fazendo, pensando, acreditando em coisas, as fake news. Eu falei tudo isso também que ia acontecer no ano de Mercúrio, né? Quem viu meu vídeo lá do início do ano, fim do ano passado, que eu falei sobre o ano de Mercúrio, vai lá dar uma olhada. Eu falei tudo isso, como isso tudo ia expandir, as fake news, toda essa loucura, essa questão de Marte estar retrógrado bem no meio dessa questão agora. Ele está em Gêmeos, né? Desde a eleição para cá, e o surto coletivo, das questões das violências também que aconteceram, de coisas passionais, todas as questões também que eu falei de Lilith em Câncer, tá lá, né? Tem esses vídeos que eu falei das famílias e das coisas que iam todas pipocarem. Lilith continua em Câncer, inclusive está indo para os graus mais complicados desse signo, está indo para o grau 28, 29, e vai ficar indo um pouquinho até depois, quando ela chega em Leão, lá pro começo do ano. A gente vai falar, vai ter um vídeo sobre Lilith em Leão, o que isso traz, né? Então a gente veio trabalhando esse arquétipo da família e essas questões de família também, enquanto o povo está incrustado ainda em crenças condicionadas que são herdadas, né, e coisas boas e ruins. Só que eu falei no vídeo de Lilith em Câncer o quanto que esse ano inteiro, a gente praticamente fica 9 meses, né, num signo Lilith, então ela ficaria e traria pra gente uma questão da gente ter que romper com algumas ilusões, de fato, com aquilo que está as teias da onde a gente está envolvido, para que a gente pudesse abrir espaço para construir os nossos sonhos.
Bom, Júpiter ingressa agora, né? A gente ainda tem uma chance de destruir as questões lilithianas ruins, né? E abraçar as boas. Júpiter entrando de uma vez em Áries e depois ele vai trabalhar com Quirón, tá? Quirón continua firme e forte em Áries. Quirón demora muito, fica muito tempo um signo. Tá em Áries, ó, tem toda uma geração aí que tá nascendo com questões de Áries para ser trabalhado, tá? Do masculino ferido, enfim, também já falamos sobre isso. Temos ainda Marte retrógrado em Gêmeos. Então, esse Júpiter entrando em Áries, ele fortalece esse Marte de alguma forma. E Mercúrio está em Capricórnio, junto com Vênus, volta para Saturno. Então, é uma semana que Saturno vai olhar muito bem e vai avaliar, literalmente julgar. Ele é o dono deste mundo. Ele é o dono desse tempo e espaço, porque ele faz com que a gente tenha que se melhorar. Ele é o mestre da sabedoria desse planeta. Então só sai daqui quem conseguir entender isso, né? Literalmente, porque não adianta só expansão se a gente não tem refreamento, se a gente não tem autocontrole. Então Júpiter e Saturno são os grandes mestres do karma aqui, para a gente conseguir ir para os transgeracionais, planetas mais sutis, Urano, Netuno e Plutão. Só consegue atingir alguma sabedoria a partir desses planetas mais sutis se a gente consegue pelo menos entender e permear Júpiter e Saturno, senão não adianta nada. A gente ainda fica refém Sol, Lua, Marte e Vênus, né? Inclusive, a gente fica refém ainda das nossas emoções, eu falei, vê o vídeo que eu tenho aqui antigo, que eu falo da cruz cardinal, né? Onde a gente ainda tá no eu, o outro, as minhas relações, o dinheiro, né? Marte, eu, né? O nascimento, o ascendente, então a minha força, Vênus, as relações, o descendente, né? E aí a Lua, casa 4, e aí a gente é julgado por Saturno, que tá aqui em cima da cruz, né? A casa 10. Então, é muito legal toda essa roda, a roda de Sansara, que é os 12 signos, né, meu povo? Então, tudo tem um simbolismo e se a gente vê todos os símbolozinhos dos planetas, todos têm uma cruz, né? Então, a gente está literalmente na cruz, vivendo os nossos fardos para que a gente consiga transmutar tudo isso, para a gente conseguir se libertar da roda de Sansara. Gente, para tudo isso que eu tô falando, esse simbolismo todo de Natal, né, do menino Jesus e realmente desse mestre Jesus que veio nos ensinar muitas coisas, mas ele veio nos libertar de tudo isso. Então, e não veio trazer religião nenhuma, né, que a religião ele acaba aprendendo. Então, se a gente não aprende com isso, com o exemplo que ele deu, literalmente de vivenciar na prática, a gente só fica igual papagaio, repetindo um monte de coisa e não fazendo nada. E literalmente entrando em contato com um Deus divino que tem dentro de nós, mas com medo desse Deus, encontrando só os nossos defeitos e aí indo para o caminho totalmente negativo de Saturno, onde a gente só fica se chicoteando, entrando numa culpa, e isso não liberta, isso aprisiona. Então é o lado totalmente negativo de Saturno. Então ou a gente vai fazer novas escolhas essa semana, ir para um caminho de renovação e renascimento, ou a gente vai encontrar o quê? A culpa, a dor e ficar aprisionado cada vez mais e nos enterrar nessa lua crescente de Capricórnio, que é o momento da gente se olhar para dentro mesmo, fazer grandes revisões de ver onde eu tô nesse mundo, nesse tempo e espaço, onde eu tô, o que eu tô fazendo, para onde que eu vou e com toda a força do mundo, com toda a perseverança renascer, né? Para que a gente consiga encontrar mesmo esse lugar de crescimento pessoal, né? Até escrever, a gente vai ter uma lua crescente que traz pra gente essa resistência, essa perseverança, essa resiliência, né? Com todos esses planetas em Capricórnio, para que a gente consiga lutar e desbravar tudo aquilo que tem nos limitado. Uma vez que esse Júpiter entra em Áries, ele traz essa força da expansão para Marte. Então Marte, a gente olhando para nossa mente, as nossas escolhas, nossas crenças, a gente conseguir romper, olha, sai da casca, rompe, mas a partir de uma sabedoria. Não vai ser fácil assim sair da casca, né? Não é simplesmente ter uma atitude violenta, porque são tantos planetas em Capricórnio que ele refreia você. Uma vez que ele está em Aquário, ele faz a gente pensar o que a gente está fazendo também para o coletivo. Então não adianta a gente só ficar brigando
com todo mundo, fazendo loucuras, porque a gente vai ser julgado e aí realmente a gente pode ficar isolado da família. Ó, Lilith nos últimos graus de câncer, né? A gente tem uma lua nova em Capricórnio, então a gente vai ser julgado. Por quê? Pela sociedade, pela comunidade onde a gente está inserido. Ó, Saturno em Aquário. Então, se a gente fizer uma bobeira muito grande, a gente vai ficar isolado das pessoas que a gente mais ama. Vênus está em Capricórnio. Se a gente não fizer a nossa autoavaliação, nosso autoexame aí, né, das nossas atitudes, literalmente é um finzinho de ano, ó. Eu falei sobre finzinho de ano, a gente olhar para dentro, ainda mais agora na próxima semana Réveillon, que Mercúrio retrograda. Vamos deixar esse cerejinha do bolo para a próxima semana. Então, pessoal, a gente começa uma lua minguante em Escorpião, tá? Ela tá minguando nessa segunda-feira em Escorpião. Aí a gente ganha essa força plutoniana, já entrando um pouquinho na casca, depois vai passar por uma lua minguante em Sagitário, Júpiter em Áries, Marte retrógrado. Então não é uma lua minguante em Sagitário que faz a gente, uau, mundo, te quero. Não, é mundo interno. Só que isso dá um negócio, porque uma lua minguante em Sagitário não quer, às vezes, fazer essa autoavaliação, ainda mais porque Lilith está nos graus mais complicados de câncer. Então essa lua ela vai entrando para renovação em Capricórnio com muitas questões. Se você quem tem muitas dificuldades de ficar quieto, né, de olhar para dentro, quem tem muitas ansiedades, para quem tem muitas questões, então as emoções elas vão começar a trazer conflito. O conflito vem. É um vulcão em erupção, gente. Quem não está fazendo o trabalho mental, de limpeza, de renovação, de olhar para dentro, de buscar um caminho de mais harmonia, de mais amor, enfim, quem não está fazendo o que tem que ser feito, quem não está fazendo a lição de casa, vai virar um vulcão em erupção. E é isso, né? Vai ser difícil controlar as questões de cada um, né? A sanidade pode ser um momento de muita agitação, de erro com relação a si mesmo, a pessoa não conseguir fazer essa autoavaliação e essa autorreflexão e sair apontando os dedos e julgando os outros, né? Porque Júpiter está em Áries, então se eu não consigo olhar para mim e fazer essa minha autoavaliação, eu vou fazer o quê? Marte retrógrado em Gêmeos, então o problema são os outros, né? As pessoas à minha volta. Muito cuidado quem tem irmão, vizinho, parentes, primos. Se não são unidos os parentes, os pequenos parentes ali de volta, briga, conflito, né? Então é uma autoavaliação, gente, porque das nossas ações, né? Uma semana de muita ponderação, reflexão e paciência. E vamos falar com os signos, né? Agora meu vídeo agora ele é inteiro e vamos lá pegar aqui o mapinha de Áries. Arianos, olha, com tudo isso está acontecendo, Júpiter entrando aí no seu signo, é uma baita de uma reavaliação. Cuidado com os falsos julgamentos, cuidado também com as paranoias, né? Cuidado com a dificuldade de você não sustentar a sua fé. É uma semana que você precisa muito forte resgatar a tua fé, resgatar o teu caminho, seja lá o que você esteja fazendo, volta pro caminho, né? Cuidado com os medos de ficar só pensando bobagem e os pensamentos repetitivos e obsessivos. Então, se você sentir que você tá indo para um caminho que eu falei lá do vulcãozinho que tá indo para uma erupção, busque ajuda, tá? Então, essa é a minha maior dica aí para os arianos. E ó, fé, complacência, paciência, busque uma clareza, busque se inspirar em coisas maiores que te elevam, senão fica numa loucura essa semana, tá? Taurinos, olha só, para vocês, queridos taurinos, vou pegar o mapinha aqui dos taurinos. Taurinos, é uma semana que se você não tiver muita capacidade de parar um pouco, ou de dar bons conselhos, de ter muito amor, altruísmo, generosidade, calma, paciência, você vai ficar fazendo de tudo um pouco, né, meio perdido, e também tem essa tendência de querer que o outro te ajude, né? O outro, então cuidado com essa busca muito fora,
tá? É uma semana de internalizar um pouco e de parar um pouco essa busca externa. Mas pode vir algumas ajudas, mas é preciso tomar cuidado que nem tudo que reluz é ouro, tá? Principalmente se você tá numa relação ou tá querendo se encontrar com algumas pessoas podem querer vir ou ficar te sugando também com muito papinho, com muito problema, com muita coisa e você... Tudo bem, o altruísmo é necessário, perceba que precisa ter um certo equilíbrio, essa Vênus está em Capricórnio, tua regente, tem muita coisa acontecendo, Urano está em Touro, então realmente faça o seu melhor, taurino, ajude se você puder ajudar, se não, não se comprometa, porque você depois vai ser cobrado por isso, e aí você vai ficar, ai meu Deus, por que eu falei que eu ia fazer isso, né? Falei que eu ia ajudar, não quero, tô cansado, não quero ir. Enfim, tem boas notícias chegando, tá? Sempre tem uma palavra amiga para você e para o outro, mas ponderação também, tá? Taurinos. Agora vamos falar com os geminianos. Mapinha aqui dos geminianos. Vou falar com todo mundo, gente. Então, paciência. Mapinha aqui dos geminianos, ó, que eu deixei já pronto. É uma semana que você pode... Alguns geminianos podem ficar mais desanimados do que os outros, tá? É uma semana que tem um certo cansaço, precisa descansar, mas tem algumas oportunidades e transformações. Pode ser interno, pode ser emocional, mental, né? Tem algumas coisas que vêm para serem resolvidas. Resolva, encare, né? Finzinho de lua minguante para uma lua nova. Mas também precisa ter um certo empenho, né? O que o geminiano precisa fazer para se renovar? Então pode ser que tenha aí um começo de algo, uma lua nova, mesmo todos os planetas retrógrados, né? Mesmo Marte estando retrógrado em Gêmeos, que isso tem mexido muito com os geminianos, né? Pelo menos eu tenho sentido muito isso. Cuidado para não ficar nesse desânimo, para ficar só vendo as coisas negativas. Ah, aquilo não deu certo nesse ano. Porque tem as reflexões, a gente vai ficar reflexivo. Mas não fica focando só no que é negativo, foca no que é positivo e busca se aperfeiçoar cada vez mais. O que você precisa fazer, né? Coloca foco, não fica, descansa, geminiano, mas não fica acomodado, tá? E coloca... Tem um canal criativo aí para os geminianos, ó, coloca intenção nessa criatividade para fazer alguma coisa nova, né? A renovação que eu falei. Agora vamos ver aqui os cancerianos. Ó, os cancerianos, para os cancerianos, com toda essa Lilith aí pegando esse grauzinho chatinho, com essa lua nova, principalmente fim de lua minguante, é uma semana de vocês simplesmente colocar a vida em ordem. Né? Se vocês conseguirem deixar tudo o máximo organizado, melhor. Se vocês tiverem menos problema e preocupação, melhor. Não vai se enfiar em coisa que não tem nada a ver, tá? É uma semana de algumas recompensas. O quê? Paz, tranquilidade, né? Ver sua vida organizada, sua casinha organizada, sua família, suas relações organizadas. Então, sempre buscar manter a sua privacidade e o seu mundo interno bem, porque o que acontece com os cancerianos? Quando eles são invadidos, quando eles não têm um certo, né, um tempo e espaço para eles, eles ficam nervosos. Então, se você tiver aí, ó, uma organização, uma capacidade de realizar o que você quer numa boa, com o seu espaço preservado, maravilha. Então, deixe bem claro para as pessoas com quem você convive que você precisa do seu tempo para fazer suas coisas e para, enfim, refletir e ficar numa boa. Então, é uma semana que não vai ter muita profusão, tá? De coisa. Uma semana que eu vejo que você se realiza, mas de uma forma bem calma e tranquila. Então não tem nada muito assim que eu possa dizer para os cancerianos, mas é isso, precisa se preservar, precisa colocar um certo limite para não ter essa sensação de invasão e que você não está conseguindo fazer as suas coisas, isso pode te deixar muito nervoso, tá? Leoninos, vamos lá, leoninos, olha, vocês precisam tomar muito cuidado com os excessos. Tudo que é excesso, tudo que é viciante, tudo que é muito... Enfim, tem algumas mudanças que podem chegar, boas e outras nem tão boas, mas tem tudo a ver com moderação, né? Uma semana, principalmente com esse monte de coisa em Capricórnio, para os leoninos é importante vocês não
ficarem também no 880. Horas estão muito passivos, horas estão querendo manipular, estão querendo tudo, né, se fazer de vítima também. Tem muitas emoções essa semana. Vocês podem se sentir assim um tanto quanto mal compreendidos pelas pessoas. Enfim, mas só não adianta se fazer de vítima também. Então, vá pelo caminho da harmonia, do amor, do altruísmo. Se mantenha protetores da família de vocês e dos amores, né? Quanto mais vocês se colocarem num caminho de ajuda para o outro, melhor, né? E não de vítima. Não fique esperando também muitos favores das pessoas, porque aí vocês vão se magoar, vão ficar, né, chateados. E, como eu falei, nada de excesso. Então, gastos em excesso, tudo isso pode ser ruim, e vocês colocando o processo emocional de vocês para o externo. Então, come muito, gasta muito, tudo muito, né? E busca olhar para dentro e fazer coisas que deixam vocês bem. Busque o bem-estar, a saúde, tá bom? Virginianos, olha, virginianos, é uma semana. Cadê o mapinha de vocês aqui? Aqui, ó. Semaninha de vocês é uma semana que vocês tenham bastante coisa para resolver, bastante coisa para fazer. Então tem muito trabalho, só que vocês precisam evitar também os excessos. Mas aí o excesso é de nervoso, de preocupação, de muita agitação, ansiedade, né? Precisa também ter um certo equilíbrio e um certo, né? Esse monte de coisa em Capricórnio mexe muito com essa criança interior de vocês, só que é uma criança que vai se responsabilizar demais, né? Então os virginianos, eles se sobrecarregam, às vezes até para fazer pelos outros. Então, ó, também é importante colocar um certo limite para você não ficar nessa ansiedade e nem nas indecisões. O que eu faço primeiro, o que eu faço agora, né? Você tem que olhar para a sua rotina, fazer uma grande avaliação aí, virginiano. O que você está fazendo na sua rotina que tira muito a tua energia, que não é bom, que você não quer levar isso para o próximo ano, e que você precisaria fazer diferente de repente, né? Então, tem essas avaliações importantes para vocês que eu recomendo, para que você tenha mais vitalidade, mais saúde, mais disposição. Então, algumas coisas de repente precisam ser alteradas, tá? Librianos, olha, vamos falar com vocês agora. Aqui, ó. Para vocês é uma semana que vocês têm que tomar cuidado com a tendência a persistir em coisas erradas, né? Avaliem melhor, né, se vale a pena continuar com algumas coisas, algumas situações. Pode ser um momento também de desapego muito grande para uma reorganização da rotina. Também tem questões de saúde para os librianos, tá? Mas tem muitas relações positivas, só também cuidado com os excessos aí, só de festa, farra, tem muitos encontros. Para os librianos tem sempre é sempre meio mais conturbado um pouco, né? Mas se vocês tiverem equilíbrio, maravilha. Senão vocês vão ficar desorganizados, vai ficar tipo excesso também de coisas sobrando, a sensação de que vocês não fizeram tudo, que vocês estão devendo, né? Essa sensação de estar devendo alguma coisa. E aí vocês entram também numa coisa do, será que eu mereço? Cuidado com essa sensação de não merecer, de não estar feliz, de não estar satisfeito, de sempre ver problema onde não tem, né? Enfim, então fica essa dica para os librianos, é importante equilibrar, organizar, colocar em ordem, não ir para um caminho de excesso. Não dá para fazer tudo, não faça tudo, né? Fica num auto-julgamento muito grande, tá, libriano? Então, relaxa um pouco, né? E aí sim, faça suas reflexões, mas dentro do possível. Se não, ruim, tá? Escorpianos, olha só. É uma semana que você precisa conciliar. Então, o que você precisa conciliar? Família com trabalho, bem-estar sei lá. Então, conciliar. Então, pode ser difícil você conciliar muitas coisas. Não é uma semana que você tem que colocar foco só em uma coisa. Você vai precisar ter esse jogo de cintura e flexibilidade, que, aliás, está sendo exigido de você um bom tempo, junto com esse Marte retrogradando aí, pegando a sua casa. Abrir um pouco a cabeça, né? E aceitar ajuda, não ficar numa teimosia ferrenha. Isso tudo, essa semana pode ser bem complicado, pode trazer até um certo sofrimento, um aborrecimento gigante, que inclusive vem de outros, pode vir da família, inclusive. Eu acredito que para os escorpianos a família vai ser um grande
uma grande questão, boa ou ruim, ou nem boa nem ruim, né? Onde vocês precisam de fato se desdobrar em muitas faces e ter muita paciência para não brigar, para não arrumar conflito e para não ficar isolado. Então, se mantenham confiantes e busquem ter. Não fica julgando, fica tentando. Mas é aquele momento que sempre os escorpianos às vezes têm que fazer o meio de campo, coisa que às vezes vocês detestam, do tipo, ai, não acredito que fulano tá brigando com ciclano e eu que vou ter que ir lá resolver. E a vontade que vocês têm é de dar um soco em todo mundo e ficar quieto no canto de vocês, mas não adianta, né? Às vezes não adianta. Então fazer esse bom samaritano aí é importante para vocês ficarem na paz, para vocês não ficarem, né? Enfim. Sagitarianos, olha, semana bem intensa para vocês, uma semana de avanço, tem realização, mas vocês precisam, aí sim, para os sagitarianos, como esse Júpiter está entrando em Áries e Marte está retrógrado no signo oposto complementar de vocês, numa semana de lua nova, é importante que vocês não coloquem todo o foco, toda a esperança no outro, façam as coisas. Mas também não vai entrar em conflito com os outros, mas é uma semana que vocês conseguem ter avanço, conseguem realizar, mas isso tem que ter harmonia. Senão vocês vão pegar tudo para vocês e querer fazer tudo, ai, não preciso de vocês não servem para nada, eu faço tudo sozinho. Tá? Vai acabar a semana estrupiado, cansado, sobrecarregado, exausto, né? Agora, se vocês conseguirem abrir mão e terem um pouco mais de harmonia, diplomacia, sem perder o foco, maravilha. Né? Porque aí vocês conseguem abrir mão de algumas coisas, ceder outras e ter realização no que vocês precisam fazer, né? Tem muita amizade, tem muita associação, tem muitos convites, coisas, até algumas vocês não vão conseguir dar conta, tá? Pode ser que tenha viagem, pode ser que tenha, né, algum movimento, algum convite chegando para uma mudança inesperada. Nossa, vamos para tal lugar, vamos. Aí muda todos os planos, né? Vira tudo, ia para a direita, vai para a esquerda. Enfim, então tem uma mudança de rota aí para os sagitarianos. A semana mais agitada é para vocês, tá? Capricornianos, olha, para vocês verem, ainda tô meio meio gripado. Capricornianos, ó, mapinha de vocês aqui fala um pouquinho de briga, conflito, né? Muita coisa no signo de vocês sendo muito exigidos. Eu vou dizer o seguinte, é importante que vocês sejam um exemplo, mas também pega leve, né, com vocês mesmos. Não fica querendo ser exemplo, sempre a perfeição, mas olha, não entra em competição, não fica querendo também ganhar tudo. Sai dessa rinha, né, quando quer ser exemplo, tem um pouco de competitividade, tem um pouco de vaidade um pouco nisso, né? Então assim, é uma semana que precisa descansar, né? Repousar um pouco dentro da consciência, olhar mais para dentro, não ficar se comparando nem olhando tanto para fora, ainda que tenha muita exigência desses signos todos em você, mas a lua está repousando, né? Junto com o sol, então uma semana de criatividade, uma semana que vocês têm vantagem natural, uma sorte natural chegando para vocês, então respira, relaxa, não precisa de tanta coisa, abre mão um pouquinho, né? Para que o outro tenha o espaço dele, para que o outro também faça um pouco pro outro, né? Eu sei que vocês fazem, mas é isso, não pega toda a carga para você. Quando eu falo, deixa que o outro também tenha o espaço dele, deixa o outro também trabalhar, né? Sai do controle. A melhor coisa que vocês podem fazer essa semana é para que vocês tenham mais energia vital, mais saúde, né? Aquarianos, olha, aquarianos também, semaninha boa para vocês, de finalização. Né? Depois de um ano intenso, vou colocar aqui um mapinha só para eu ver, é isso, tem algumas coisas podem ser mais lentas do que outras, mas é isso, porque vocês também precisam colocar um pezinho ali no freio, descansar, curtir a família, curtir o relacionamento, né? Curtir onde vocês estão. Não vejo muito movimento, mas pode ter sim pequenas viagens e pequenos deslocamentos, tá? Com a família principalmente, se você tem família, ou com os amigos mais próximos. Mas é uma semaninha de desfrutar, descansar, né? De equilíbrio, de cuidar mais de vocês, do outro. Se você vem cuidando muito de você, tá na hora de você olhar um pouco pro outro, aquariano. Agora, se você vem olhando muito pro outro, tá na hora de você olhar um pouco mais para você. Tem esse contraponto aí.
Pode ter alguma coisa meio caótica, mas se você abrir mão e não querer fazer, né, salvar o mundo, ótimo, porque nem tudo realmente tem a ver com você. Sai do centro do mundo, do universo, sai esse umbigo, às vezes aquariano, de achar que é Deus encarnado na Terra, não é. Tem muitos aquarianos que se acham assim, super master, mega, ultra especiais, porque o Urano tem isso, né? Esse é o lado ruim de Urano. Sou super especial, sou super... Então, assim, esse monte de coisa em Capricórnio, falando assim, baixa a bola um pouquinho, nivela. Porque vocês têm isso de, eu quero ajudar o outro, né? Mas, se eu posso ajudar o mundo, né? Urano, eu sou super especial. Então, Capricórnio falando para os aquarianos, todo mundo igual, respira, relaxa, entrega, né? Que aí tudo vai fluir. E por fim, piscianos, semana que pode sim trazer um certo cansaço e um certo desânimo, no sentido assim, vou descansar, preciso de tempo para mim ou para minha família ou para ficar fazendo um pouco de nada. Então pode ser férias para os piscianos, pode ser um momento de, nossa, tô no grau máximo de fazer as coisas, vou resolver algumas coisas e largar a caneta, fechar o computador, né? Chega. Então, é importante que os piscianos realmente façam uma grande reflexão, um grande respiro para um novo, né? Essa lua nova em Aquário, em Capricórnio, traz para os piscianos um passo bem à frente. Mas, para isso, entrega, termina as coisas que precisam ser terminadas e descansem, pisciano. Não precisa ficar pensando e elaborando muitas coisas, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.